Olá, meus amores! Hoje eu vou trazer um assunto interessantíssimo aqui que costuma gerar uma certa angústia aí nas mamães, em especial aquelas mamães de primeira viagem, tá? É que é a angústia de separação, que é uma fase que o seu bebê vai viver, que é inevitável, mas que com as dicas que você vai receber nesse vídeo, você pode passar por esse período de uma forma mais tranquila. É importante a gente ressaltar que acontece, não adianta, não tem nada que faça para o seu bebê não passar por essa fase. E uma outra coisa, antes de a gente começar, você que tem um bebê atípico, né? Eu sei que tem muitas mães aqui que têm bebês atípicos, pode ser que o seu bebê entre nessa fase um pouco depois dessa idade que eu vou falar aqui. Então, observe o comportamento dele e para você perceber se ele está nessa fase, mesmo se ele não estiver nessa faixa etária. Bom, a angústia de separação é um comportamento que o bebê começa a ter por volta de 7, 8 meses e acaba coincidindo com a sua volta, né, da licença maternidade. Então, em algum momento você pode até pensar que o bebê entrou nessa fase porque você voltou a trabalhar, mas não. Mesmo se você ficar em casa cuidando dele, ele vai passar por essa fase de angústia de separação. Por quê? Até um certo ponto da vida do seu bebê, ele entende que você e ele são uma única pessoa. E a angústia de separação, ela se dá quando ele percebe que você existe longe dele, ele existe longe de você. Então ele percebe que vocês podem ser separados e que de repente ele vai se ver no mundo sem a mãe dele. E aí esse bebê começa a ter ansiedade e pânico. Mas ele não sabe falar para você que ele está ansioso, que ele está em pânico. O que ele vai fazer? Ele vai chorar, ele não vai querer dormir. Então você vai perceber uma irritabilidade no seu bebê. Ele não vai querer ficar com outras pessoas, ele vai estranhar outras pessoas, ele não vai querer ficar em ambientes em que tem pessoas estranhas, alheias ao convívio dele. Então, você vai perceber também que esse bebê tinha um padrão de sono maravilhoso, que foi construído com muita dificuldade, e que agora ele simplesmente não quer dormir mais, ele não dorme à noite, ele acorda 8 vezes à noite. Mas isso passa, querida, isso passa. Então, a primeira dica que eu tenho para você é o seguinte: tenha paciência. Não adianta você brigar, você gritar com esse bebê, você falar que seu bebê é chato, que o seu bebê é isso, manhoso. Muita gente vai falar que você está colocando mãe, que você está botando muito no colo, mas não é isso. É uma coisa que faz parte do desenvolvimento dele e que vai estar aí. Então, tenha paciência. Outra coisa, faça brincadeiras com o seu bebê. Coloque, né, uma fralda no rosto, um cobertor e fala: ah, mamãe sumiu, mamãe apareceu, para ir construindo na cabecinha dele que você pode não estar, mas que depois você volta. Converse com o bebê enquanto você anda pela casa. Ele vai perder você do campo visual, mas ele vai continuar te ouvindo. Isso vai dar a sensação a ele de presença. Mesmo que ele não esteja te vendo, mas que você está, que você existe, sabe? Isso é bem interessante. Outra coisa, ofereça um objeto de transição, alguma coisa para ele se apegar, geralmente uma coisa que ele possa até dormir junto. Uma naninha, um ursinho de pelúcia, claro, para os bebês que não são alérgicos, né? Isso é muito importante porque ele vai se apegar àquilo ali. Então, isso vai ser uma coisa que vai trazer um certo acalento para ele no momento que você não estiver. Mais importante, sempre tenha duas opções, né? Sempre duas coisas da mesma. Compre de dois, porque se você perder um, você tem o outro. E vai oferecendo alternadamente para que elas tenham o mesmo cheiro e a mesma idade. Não fique um objeto velho e um novo, tá? Porque o bebê consegue entender assim, se você está substituindo um objeto que ele tem um apreço. Ele consegue entender, porque não vai ter o mesmo cheiro e tudo mais. Atenda o seu bebê durante a noite quando ele chorar, atenda você. Não é hora de mandar o pai, mandar a sogra, a tia, porque ele está precisando de você, ele vai ficar ainda mais angustiado, então ele vai chorar muito mais e não vai resolver. Então, tenha paciência, vai passar, mas atenda você. Você que é pai que está me assistindo, é hora de você estreitar vínculos com essa criança. Ele está começando a entender o conceito família. Então, ele vai entender o triângulo ali familiar. Tem o pai, a mãe, né, as pessoas que se juntaram para cuidar dele e ele. Então, não seja aquela pessoa que só pega para poder tirar uma fotinha, não. Participa. Essa é a hora de você estreitar vínculos. Por último, gente, mas não menos importante, não saia de casa sem se despedir do seu bebê. Mesmo que você fale: nossa, mas ele vai chorar. Tudo bem se ele chorar. Mas é melhor você se despedir para ele entender que você está saindo e não que ele foi brincar e você sumiu, sabe? Isso gera uma angústia muito maior. Então, faça com que ele entenda que existem as despedidas, mas existem os retornos, sabe? E assim ele vai conseguir construir nessa cabecinha que está em desenvolvimento que você vai, mas que você volta. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. E se necessário, a gente grava um outro vídeo para esclarecer ainda mais as dúvidas de vocês.
Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.